Vibe coding é para você ou não? Será que estamos na época certa para você já construir aplicativos com inteligência artificial? Eu quero tratar com você isso aqui rapidinho, porque eu vi um vídeo de um camarada que fez um react de outro vídeo meu, onde ele colocou, ele tentou com Vibe, mas teve que contratar um dev de verdade. Eu não achei ruim o que ele colocou lá, não. Por quê? Porque ele fez um negócio coerente com aquilo que eu tinha falado. Inclusive, é um vídeo meu, aqui, ó, no meu canal, que se chama Cuidado, meu maior erro com Vibe Coding. Vale muito a pena, inclusive, você dar uma olhada nesse vídeo, tá certo? E nesse vídeo, ele nada mais fala do que as coisas que eu já repliquei ali naquele vídeo. Ele concorda comigo nesse sentido. Ou seja, se você está fazendo uma aplicação com Vibe Coding, você tem que falar para o seu cliente que você está testando. Se você estiver aprendendo, obviamente, né? Tem que ser coerente com ele. Agora, se você já está um pouco mais seguro e tudo, seu cliente no final só quer o resultado. Mas você tem que saber como entregar esse resultado. Inclusive, eu já entreguei resultado para clientes meus, para advogado, para outros clientes, com Vibe Coding, com No Code, e são ferramentas que funcionam. Tenho alunos meus que já entregaram, que já fizeram para ele, já está funcionando, já está rodando aplicações dentro da minha turma. Inclusive, tenho o meu curso, e aqui não vou ser hipócrita não, tá? Eu tenho meu curso que eu vendo, que eu coloco lá para você aprender sobre o Rapid, tem o link aqui abaixo, você pode vir, vale muito a pena. Mas o que eu quero dizer eu quero discutir se isso aqui é uma coisa que vai pegar ou não, e eu tenho alguns argumentos que eu quero discutir isso com você hoje. E você é bem-vindo para colocar a sua opinião aqui embaixo, com muito respeito, obviamente. Vai ser muito legal a gente conversar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, é novo, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactus AI, onde eu ajudo empreendedores, freelancers a fazerem ou economizarem mais de 60 mil reais por ano. Por que pelo menos 60 mil reais? Porque é o valor de uma pessoa contratada que você às vezes não vai precisar contratar, pelo fato de estar usando um microsistema criado por você mesmo, dono da empresa, ou um sistema criado por um freelancer, tá? E você não vai mais precisar ter aquela pessoa que vai te economizar dinheiro. Então, pelo menos isso, ou seja, vai te trazer muito mais retorno ali, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma visão, gente, de que a gente está passando por uma evolução recente. E essa evolução, ela vem desde o como se faz até a evolução do quem que faz isso daí, o como e o quem se faz, tá? Então aqui eu coloquei marketing, jornalismo e programador como exemplos, poderia ser quase qualquer profissão, tá? Você tem todas elas vindo por exemplo, o marketing do jornal, que as pessoas faziam marketing para jornal, poderia colocar aqui também marketing de loja, qualquer tipo de marketing, com um marketing que usa hoje inteligência artificial. Então, as pessoas que trabalham no marketing, elas estão mais empoderadas, fazem mais coisas, têm mais resultado. E eu acho que nessa atual conjuntura, isso já ficou óbvio para você. A pessoa que faz jornalismo também, antes só o jornal pesquisando com pessoas lá em campo e tal, hoje com inteligência artificial já consegue resumir muito mais rápido, fazer o copyright mais rápido, no caso do marketing, né, no caso do jornalismo, resumir informações muito mais rápido. E no caso do programador, app customizado e app customizado. Por quê? Ele já fazia um aplicativo customizado, o programador, e ele continua fazendo um app customizado com inteligência artificial, só que muito mais rápido hoje. Agora, não para só por aqui. Por quê? Você tem a evolução recente de quem é que faz isso. Então eu coloquei de novo as três profissões aqui, e você tinha antes, basicamente, só o profissional que fazia essas atividades, e hoje você tem o leigo fazendo essas atividades. Por quê? Porque o leigo hoje possui a inteligência artificial que está realmente empoderando ele. Então eu tenho aqui uma frase que eu coloquei que diz o seguinte, vamos dar um zoom aqui, ó, fala o seguinte: a IA está empoderando quem, vou até colocar de outra cor aqui, ó, quem faz com o como se faz através de ferramentas que utilizam o quê? Utilizam a inteligência artificial. Em outras palavras, cada vez mais pessoas leigas fazem trabalho que antigamente eram feitos só por profissionais por conta da inteligência artificial. E, cara, isso está acontecendo em todas as áreas e já aconteceu no mundo diversas vezes. Por exemplo, antes, para você dirigir carro, as pessoas só usavam, lá antigamente, só motorista. Lembra o assessorista que ficava clicando no botão para você subir e descer de elevador? Quem é mais novo aqui nem sabe, mas isso existiu, né? Talvez tenha até lugares do mundo que ainda exista, que você tinha uma pessoa parada, sentada no elevador, que o trabalho dela era ficar apertando o botão. Perguntava, para onde você vai?
tal lugar, e ela apertava o botão. Hoje não existe mais isso. Então, são profissões que eu considero que elas foram encapsuladas, elas foram colocadas numa caixinha da tecnologia e a tecnologia executa. Mas é claro que você tem profissões que vão se perder por completo, serão poucas no meu ponto de vista. A maioria, as pessoas vão fazer mais com menos esforço. Por exemplo, um engenheiro hoje, é impensável ele construir um prédio enorme, um arranha-céu, sem uso de computador, sem uso de um AutoCAD, sem uso de uma calculadora. Ele não vai fazer tudo à mão, não faz nem sentido. Então, você vê que se perdeu, entre aspas, muito dessas utilizações para uma inteligência do computador. Isso vai acontecer com a inteligência artificial também para outras áreas, gente. É normal, o mundo evolui com isso. Então você vai fazer mais com menos. Inclusive, até médico. Como assim, Elber? O médico vai deixar de existir? Claro que não, né? Mas o médico vai ser impensável daqui a um tempo, no meu ponto de vista, um médico não usar inteligência artificial para ver opções do diagnóstico. Ele vai continuar dando o diagnóstico, mas a inteligência artificial vai conseguir analisar com muito mais profundidade, muito mais históricos e trazer coisas que talvez o médico não considerou. Tanto é que você provavelmente consulta o ChatGPT sobre a sua doença antes de você, até o Google, antes de você ir para o médico. Se isso acontece, isso quer dizer que isso vai acontecer também com muitas áreas, inclusive com a programação. E é aqui que nós vamos entrar numa coisinha que eu desenhei aqui para você, para a gente discutir sobre esse aspecto. Eu estou pegando aqui desde o menos experiente até o mais experiente, tá? De quem? De quem não sabe nada de programação, até para quem é programador sênior ou tem uma experiência muito grande em programação. E o que eu quero com esse gráfico? Eu quero discutir quando que você, na minha opinião, obviamente, poderia usar Vibe Coding como algumas ferramentas de exemplo. Rapt, Lovable, Tempo Labs são só exemplo, poderia ter muito mais aqui. Ou ferramentas de no-code, como WeWeb, Bubble, Mendix, Whole Creator, poderia ter um monte de outras, e até ferramentas de código. E aqui, essas ferramentas aqui, na verdade, não... alguém poderia falar, não faz nem sentido, porque código é código, né? Mas eu coloquei VS Code, Cursor, Windsurf, tá? Mas o mais importante aqui é a sua experiência. Qual é a sua experiência? E aqui eu coloquei o seguinte, para quem quer montar sistemas mais simples, então nós vamos ver da seguinte forma, só quero que você entenda isso muito bem. Para quem quer montar sistemas mais simples, ou alguns CRUDs e regras de negócio, quais ferramentas eles devem utilizar baseado na experiência, e aqui eu já vou comentar com vocês. E esse daqui, para quem quer montar SaaS, micro SaaS ou apps mais complexos, com muitas regras de negócio e integrações, baseado na complexidade do software, qual aplicativo, qual sistema ele deve usar, se é Vibe Code, Code ou Code, né, baseado na complexidade e na experiência que a pessoa tem também. E o que eu levo em consideração para dar essa minha opinião, que inclusive eu convido você a escrever aqui embaixo o que você acha disso, tá? Comenta com muito respeito, claro, fala o que você acredita, concordo, não, eu discordo, só por favor não seja desrespeitoso, obviamente, tá? Vai ser um prazer ler os seus comentários, ver isso com você, tá? Vamos lá, eu sempre considero a complexidade do projeto, aqui poderia, de novo, ter um monte de informação, de detalhes. Eu estou colocando esses daqui porque são os que eu considero a princípio, tá? Complexidade, segurança e suporte, porque todo sistema você tem que dar suporte, tá? Então, baseado nesses pontos aqui, nós vamos ver todos esses daqui nesse momento, perfeito? Então vamos só tirar o meu rosto aqui, vamos lá. Então para sistemas mais simples. Aqui eu não estou definindo de forma muito prática o que é um sistema um pouco mais simples. Mas eu quero definir pelo menos um pouquinho. O sistema mais simples é um portal do cliente, onde, por exemplo, vou dar um exemplo, que o cliente vai entrar, vai ver como que estão as informações dele. Vou dar um exemplo de um advogado, tá? O cliente do advogado entra para ver como que está o status do processo e o cliente pode fazer um pedido de um novo processo, de um formulário, de pedido de informação. Isso, para mim, é um sistema bem simples, de um portal do cliente que dá para você desenvolver. Tá? Ou para a sua própria empresa, você quer construir um sistema interno, mesmo que eu recomendo que você use o Coda, que nem está aqui nesse vídeo, vai ver vídeos meus anteriores, acaba esse primeiro, tá? Mas você vai ver que eu acho que o Coda é a melhor aplicação para desenvolver sistemas internos, né, para você organizar a sua empresa, mas tem gente que quer usar o Rapt, né, que é o que eu recomendo. Por que o Rapt, gente, tá? Porque o Rapt tem o maior arcabouço de
possibilidades, tá? Arcabouço de ferramentas. Mas enfim, tem gente que quer usar o Replit para fazer esses sistemas, tá tudo certo. Então eu acho que esses sistemas simples, como esse que eu dei o exemplo do advogado, até um micro SaaS com uma funcionalidade só, eu poderia considerar um sistema um pouco mais simples, digamos assim. Mas não são sistemas que integram com 4, 5 APIs diferentes, que vão colocar, por exemplo, informações dinâmicas dentro dele. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então, para sistemas simples, o que eu coloquei aqui, ó, você pode ver que eu puxei o Vibe Coding para cá. E eu acredito que, independente da sua experiência, o Vibe Coding talvez seja a melhor ferramenta para você desenvolver esse tipo de sistema aqui um pouco mais simples, perfeito? Então, eu acredito que se você vai desenvolver esse tipo de sistema, mesmo que você tenha muita experiência, compensa você começar com um Vibe Coding, vai ser mais rápido. Você pode, inclusive, pegar um Vibe Coding e passar ele para código. Basicamente, todas as ferramentas hoje permitem você ir e usar. Aí você fala, Elber, por que não usar tipo o Cursor direto, que já tem uma ferramenta de inteligência artificial? Porque a inteligência artificial ali não é um agente em si especializado numa ferramenta. Vou te dar um exemplo simples. O Replit, ele é especializado em React. Então, se você dá um comando ali em React e Python, se você der um comando para ele vai conseguir, pedindo, né, alguma coisa, ele vai conseguir desenvolver um aplicativo muito melhor, muito mais rápido, porque o agente está treinado numa linguagem específica, e é a linguagem mais comum hoje em dia. React com TypeScript, sincronizado com o banco de dados Neon, que é um concorrente do Supabase, que é externo, extremamente parrudo. Então você consegue construir coisas poderosíssimas e dá para você jogar externamente para um GitHub e tal. Então, para quem é programador, compensa, e para quem não é programador, hoje eu acho que é a melhor forma, porque você consegue tanto ir para o mais iniciante de complexidade até para complexidade maior. Agora, aplicativos no-code, que aqui ó, já são WeWeb, Bubble, Mendix, Workerator, e lembrando, poderia ter vários outros aqui. Eu acredito que provavelmente quem tem um nível de experiência de programação até mediano vai acabar usando ele. Quando a pessoa começa com um nível de programação um pouco maior, ou até para quem é mais experiente, já não vai mais pegar essas ferramentas, já compensa, lembrando, minha opinião, já compensa ir direto para um Vibe Coding, porque você consegue fazer coisas mais rápidas, melhores. Ah, Elber, o processo, o workflow, tem muita coisa que é melhor desenhado aqui. Cara, dá para você pegar, por exemplo, o Replit, e desenhar o processo, por exemplo, no N8N, um processo muito complexo, faz no N8N ou no make.com. Aí o cara fala, nossa, mas o N8N não é programação, se escalar e tal. Se você está falando de escalar, você está falando de SaaS, não está nessa complexidade que eu estou conversando agora, tá? Aí você vai para de baixo. Perfeito? Mas eu acho que colocando um N8N com processos muito complexos, vale muito a pena, que daí você só conversa via API, o N8N faz tudo que é mais complexo e só devolve o resultado. Então, dá para você fazer muita coisa interessante, sim. Lembrando que eu tenho o curso do Replit que eu ensino a fazer essas coisas, conexão com N8N e tal, e tá valendo muito a pena. Já tem aluno meu com resultado hoje, literalmente. Eu tive um aluno que vendeu um sistema por R$8.600, um sistema simples ali, dentro desse que eu tô falando para você, tá? É claro que a gente tem que fazer esse jabá, tá, gente? Entenda isso daí, né? Todo mundo tem que pôr pão na mesa, vamos lá. E, obviamente, com muita honestidade e responsabilidade daquilo que a gente está fazendo, tá? Vamos voltar aqui. E aqui eu teria o código. Eu acredito que, para um sistema simples, não faz muito sentido alguém começar direto no código, a não ser que ele tenha muita experiência. Por isso que eu coloquei nesse nível aqui. Porque se você tem um pouco de experiência de código, você quiser começar direto no VS Code, no Windsurf e tal, você vai apanhar muito mais do que se você começar direto no Vibe Coding ou até numa ferramenta no code, tá? Então, ó, se você não tem experiência nenhuma ou uma experiência média, começa direto no Vibe Coding, no meu ponto de vista. E se você quer começar no no code, perfeito, tá? Mas o Vibe Coding, ele preenche um gap aqui que muita gente fica com raiva aqui na internet debatendo esse gap aqui. Cara, se você está trazendo resultado para o seu cliente, tá tudo certo, você fez com no code, Vibe Code, tá com segurança, tá entregando, tá? Então aqui é a minha opinião, qual você deve começar. Agora vamos lá, se você tem um sistema de SaaS, micro SaaS ou apps complexos com muitas regras de negócio, integrações complexas. Aqui vamos dar um exemplo. O exemplo perfeito que me vem à mente agora é Marketplace. Parece que quando uma pessoa quer construir com Vibe Code alguma coisa, a primeira ideia que ela tem ela quer um SaaS,
E ela quer que esse SaaS seja um marketplace ou um iFood, alguma coisa semelhante a isso, onde as pessoas vão entrar, vão cadastrar as coisas, vão vender e você vai. Isso é assim, a maioria absoluta das ideias, porque ela acredita, e aqui não estou menosprezando, tá? Aqui só estou falando uma realidade. Então, a maioria das pessoas tem essa ideia de que ela teve uma ideia fantástica que ninguém teve, de que ela vai conseguir criar um marketplace muito específico, um monte de gente vai entrar porque não existe aquele. Cara, respira fundo, tá? E pensa muito bem como você vai começar. Então, aqui, ó, vem a minha primeira dica. Vamos só voltar aqui. Se você não tem experiência nenhuma, tá? Você vai ver aqui que nessa parte eu coloquei até a complexidade, tá? Você até pode começar com Vibe Code ou No Code, tá? Para você fazer um sistema um pouco mais complexo. Mas você deveria remover algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Multi-tenant, por exemplo. Esse multi-tenant é quando você permite que várias empresas utilizem o mesmo sistema seu, muitas vezes até como um white label que ela pode utilizar e tal. Isso é de uma complexidade enorme. Eu não recomendo você começar, se você não tem experiência com Vibe Code, com esse multi-tenant. Ou criação dinâmica de componentes. Por exemplo, você quer fazer um Google Forms. Foi aquele erro do meu vídeo que eu coloquei lá no começo para vocês. Um cliente meu queria que eu fizesse um negócio de pesquisa e um Google Forms dentro do próprio sistema deles. Cara, é extremamente complexo. Tem que usar banco de dados NoSQL, que é o melhor, ou SQL, depende de como você faz. Tem regras de pontuação, de notas. É muito complexo. Não vale a pena esse tipo de coisa para fazer com Vibe Code hoje. Tá? Dá para fazer? Você até consegue, mas é muito complexo, então é melhor você cair fora. E eu poderia acrescentar várias outras coisinhas aqui que cai fora, não vale a pena você começar se você não tem experiência nenhuma, tá? E se você tem experiência, mesmo para quem tem experiência, e daí eu confirmo que é melhor você usar simplesmente o código direto para coisas muito complexas. Ou seja, se eu tiver que fazer, vou até fazer uma coisa que eu não tinha nem combinado comigo mesmo. Opa, vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu tiver que fazer um resumo disso daqui e pegar essa complexidade, eu vou fazer da seguinte forma. Eu diria, vou até colocar o Vibe Coding, tá? O No Code aqui e o Code, perfeito? Então, eu diria da seguinte forma, que, vamos trazer para cá, a depender da complexidade, o Vibe Coding, vamos colocar para cá assim, o Vibe Coding é onde você pode ir um pouco mais longe. O No Code, você também conseguiria ir um pouco mais longe, talvez do que Vibe Code para algumas coisas, um pouco menos. Eu vou colocar uma média aqui um pouco menor, que eu acredito que nós já estamos entrando numa fase onde Vibe Coding está valendo muito mais a pena do que usar uma plataforma No Code, depende. Lembrando que aqui, gente, ó, uma coisa muito importante, Vibe Code não é a resposta para tudo. No Code não é a resposta para tudo, e nem Code é a resposta para tudo. Tá? Eu acredito que você tem que realmente entender qual que é o seu momento, o que você quer fazer, por isso que eu estou tentando fazer cada vez mais vídeos sobre isso para te ajudar, perfeito? E eu diria que o código é para qualquer momento, só que eu colocaria talvez até um pouquinho mais assim, ó, tá? Porque coisas menos complexas, talvez não valha a pena você começar direto no código, perfeito? Coisas mais complexas, direto no código, e você pode ver que eles têm uma fase aqui, ó, que eles se conversam, onde um Vibe Coding pode compensar e se conversar com o código, você pode ter essa mescla ali, tá? Então eu acredito que esse talvez seja um cenário mais ou menos para você entender por cima onde que a gente está hoje e a minha opinião. Quero saber o que você acha disso, escreve aqui nos comentários e eu te espero ali no nosso curso de Rapid, que a gente está aumentando, vai colocar mais ferramentas, muitas coisas que isso vai realmente trazer muito resultado para você. Fica com Deus e até a próxima.